rolando na sua cabeça aí que é empreendedor no problema? Tô tentando ampliar meu negócio, mas não consigo gente para trabalhar. Isso aí tá rolando no Brasil todo, né? Todo o Brasil nós temos essa realidade, para todo canto do Brasil. Lógico que onde tem mais oportunidades de emprego, amplia também essa necessidade. Não é diferente de Congonhas, não. Tem muitas empresas em Congonhas que estão tentando, neste momento, ampliar. Ah, não, montar uma filial, uma terceira loja, uma quarta loja, mas estão esbarrando justamente nesse problema. Pessoas para trabalhar. Será que é uma dor de cabeça para esse moço aqui? Evaldo, gestor de pessoas em uma multinacional. É um problema selecionar e ter pessoas capacitadas para ocupar as vagas, Evaldo? Olha, hoje eu enxergo como um grande desafio. É, procurar pessoas cada vez mais capacitadas para trabalhar com a gente, e que atendam às expectativas e à evolução que o mercado vem sofrendo tem sido cada vez mais desafiador, né? E hoje a gente conversou sobre isso justamente com as pessoas para que a gente buscasse maneiras de entender também quais são os funcionários que a gente já tem dentro da nossa organização e como que eu consigo desenvolver essas pessoas para ocupar posições melhores no futuro e eu alimentando a minha empresa com a base ali, né, pegando pessoas do mercado e indo desenvolvendo elas. Então, hoje o mercado passa por uma grande recessão de pessoas, principalmente na área de construção civil. A gente viu que hoje 81% das vagas acabam não sendo preenchidas com o melhor candidato que a empresa tinha expectativa, né? E e acredito aí que nos próximos anos a gente vai ter que rever muita coisa, principalmente na parte de gestão de pessoas, né? Seja no encantamento dos funcionários, na retenção daqueles funcionários, mas da pessoa criar um elo e um vínculo com a organização para que ela fique ali dentro, né? E ela também vá tendo a oportunidade de crescer junto com a empresa, né? Ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não, tem uma base de conhecimento que cabe para todo e qualquer tipo de ramo, né? Mas, por exemplo, nós temos aqui uma realidade no solo que nós estamos. Siderurgia e mineração são os maiores empregadores da região do Alto Paraupeba, né? Nós temos aí números multinacionais, enfim, e muitas empresas que são menores, mas também empregam para esse trabalho. Muito conhecimento técnico e também muita questão também até mesmo braçal, porque estão em plena ampliação, né, dos negócios e novas minas surgindo. Mas diante desse desafio que nós temos aqui e para o perfil de pessoas, você trabalha com uma multinacional no ramo de bebidas, né? Então tem muita questão específica também de qualificação de mercado. Lógico que o mercado em que elas estão inseridas, né, aquele raio ali de abrangência de onde está o negócio, ele já tem também, né, uma qualificação própria para isso. E a própria empresa investe nessa qualificação. Mas qual é o ponto principal para aquele profissional ser contratado? Fazer a gestão dessas pessoas. Não, esse aqui pode estar no meu time. Olha, esse aqui não dá, porque falta isso. O que mais é desafiador neste momento e qual o perfil para esse profissional estar dentro do time? Boa. Olha, Márcio, eu gostaria de citar duas coisas. Eu acho que a primeira delas é que a gente precisa dar as mãos e pensar um pouco como comunidade, né? Uhum. A gente falou muito na nossa conversa sobre ter uma agenda com a comunidade, fortalecer o vínculo com instituições de ensino, né? Para que as expectativas sejam cruzadas. Então, que a instituição de ensino traga o conhecimento e fomente aquilo que as empresas estão procurando, né? E que as empresas também ajudem com recursos e com empoderamento dentro das instituições de ensino. Então, as duas em conjunto ganham mais poder e somadas ganham força, Bem, né? então você está falando aí de uma coisa que ela vai além, né, do ambiente de trabalho e vai no contato com a sociedade. Aí vem um termo que está muito comum aí no mercado também, que deve entrar o SG por aí também, né? Isso, é a agenda de ESG, aquele S do ESG funcionando muito Uhum. vivo, né? A responsabilidade social da empresa é muito importante, o branding da empresa para o mercado, né, é muito importante também. Acho que isso faz muita diferença mesmo, assim, como as pessoas estão enxergando, né, a oportunidade, como que a comunidade local como um todo enxerga aquela empresa que está ocupando ali a posição. Interessante que a gente está falando aqui nesse ambiente de Congonhas, que foi feito um estudo aqui recente, e é algo comum para a cidade,
que o sonho de crianças, a maioria das crianças, né, depende da comunidade que ela está, o sonho dela é trabalhar na mineração. Aí tem a região ali que os pais, a maioria das pessoas, eles trabalham com carreta, né, de transporte mineiro. O menino quer ser caminhoneiro, quer ser carreteiro. Outra região, ele quer se preparar para estar numa mineradora ou numa usina, né, pelo ambiente que está. É aí que entra essa questão desse contato, até dessa preparação, ou seja, lá da base já ter esse conceito e essa preparação para essa criança? Exatamente. Eu acho que a criança ela vai criando e vai moldando a perspectiva de futuro dela, muito baseada no meio também onde ela está. Né? Uhum. Então, por isso que fortalecer essas agendas de ESG, principalmente em contato com a comunidade, com escolas e com instituições de ensino, proporcionam para que essas crianças tenham aquela perspectiva de futuro. Né? E logo esse casamento lá no futuro, que vai ser a contratação desse funcionário, né? O estudo que o cara vai buscar ter para depois entrar dentro da empresa, ele se dá muito nesses momentos iniciais também. Então, é uma agenda muito importante, assim, que eu já vi várias mineradoras investindo um pouco nisso também, principalmente no contato social com a comunidade, porque sabem do impacto, né, que socioambiental, socioeconômico que existe da atividade. Como é que foi o feedback para você no momento ali da sua apresentação, das pessoas que estavam participando? Como foi essa interatividade? Qual tipo de questionamento baseado nisso que a gente está conversando aqui? Boa, eu senti que todo mundo estava muito conectado com o que eu estava falando, então Uhum. eram dores reais das pessoas, eu via que elas acenavam com a cabeça quando eu falava, pô, isso aqui está acontecendo muito no mercado e tal, Uhum. dava para ver que elas estavam passando por aquilo, e as pessoas geraram muito questionamento sobre o como fazer esses processos dentro das organizações. Então, cara, como que eu faço um processo seletivo de recrutamento interno bacana, que as pessoas vão ter um feedback que elas esperam, que eu vou desenvolver e continuar desenvolvendo, né? E a gente falou muito sobre isso ser uma jornada, né? Que você não vai conseguir mudar toda uma cultura de uma organização ou todo o perfil de pessoas da noite para o dia. Você tem que fazer essa jornada e você tem que investir nas pessoas de maneira genuína para que isso vire um caminho e no final vocês conquistem algo, né? Mas não simplesmente uma ação espontânea ali que vai resolver o problema. Nós temos aí uma realidade interna de uma empresa, no caso você no ramo aí de bebidas, porque aquele profissional que está ali internamente, ele não tem um contato externo. Lógico que você tem os vendedores, você tem aí, às vezes, até uma empresa que faz esse serviço. Mas qual é o resultado? Quais são ali as diretrizes dessa empresa para estar ali dentro? Né? Ou seja, o comportamento, o que é básico para toda empresa, a frequência. Então, o que é? Qual é essa política da empresa e como a empresa molda? Logicamente, o profissional chegou ali, ele vai ser moldado para estar ali, ele vai passar por uma capacitação. Mas qual que é esse princípio? Olha, eu gosto muito e acredito muito no poder de você avaliar a cultura nas pessoas. Então, cada organização ela tem uma cultura que torna ela única, né? Uhum. Que faz a marca ser ouvida, né? Consumida e às vezes até adorada por todo um público, por toda uma geração. Essa cultura ela precisa ser transparente nas ações das pessoas. E a gente precisa aprender a mensurar isso ao longo do processo seletivo. Eu dei exemplos ali de perguntas muito comuns que a gente faz em entrevista de emprego e que às vezes elas não querem dizer nada para a gente. Né? Então, Uhum. aquela pergunta de tipo, por que você quer a vaga? Ou por que eu contrato você e não contrato fulano? E que no final das contas ela responde pouco para a gente o que a gente está buscando. Né? Então, por que não fazer perguntas que vão de encontro ao que eu espero de comportamento, o que eu espero de cultura daquela pessoa, e não metrifico isso, comparo com outros candidatos? Às vezes aplico um questionário dentro da empresa para entender como é o perfil daquela pessoa que está lá dentro, né? E Uhum. replico isso em perguntas para outras pessoas, né? Para a gente aumentar a retenção, aumentar o conhecimento, também bacana. Meu caro, obrigado. Bom demais ter você aqui, viu, Evaldo, aqui no FINEC. E que bacana, porque é uma necessidade do nosso mercado. É uma necessidade nós termos assim esses critérios e não só pensar no critério, não só pensar na seleção, mas pensar também no preparo da sociedade para compor também as empresas, né? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, muito feliz e empolgado de participar, né, do FENEC. E
bacana de ver aí o interesse de Congonhas também em crescer, gerar economia e olhar para esse ponto tão importante que é o desenvolvimento de pessoas. Gente, não é matemática, né? 2 e 2 são 4. É um trabalho bem extenso, né? E para você ver que tem detalhes sendo pensados aqui no FINEC. A gente está trabalhando, né? Observando que o FINEC está oferecendo, são temas diversos que fazem a gente pensar no futuro, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento das pessoas. Não adianta, a cidade pode estar linda, maravilhosa, com concreto e com acabamento muito bacana, mas se as pessoas não crescerem, não vai sair do papel, né? A cidade não vai evoluir se as pessoas não crescerem e não evoluírem junto com a cidade. E isso é o FINEC. Sexta edição acontecendo na Romaria, sobe a ladeira, vem para a Romaria e acompanha tudo também nas nossas redes sociais, tá bom? O FINEC está presente aí no Instagram, no YouTube também, você está acompanhando nosso podcast, também esse podcast está indo para o YouTube da Prefeitura de Congonhas. Acessa lá,